Oi, alunos, voltamos com mais um assunto, o último assunto abordado da nossa disciplina e muito importante, né? Porque além de a gente conhecer toda a estrutura das infecções hospitalares, as que são mais comuns, onde a CCIH atua, onde o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar atua e de forma que eles vão se distribuir em toda a técnica asséptica e correta, da higienização das mãos, mas nada melhor do que eu conhecer a estrutura e a organização em infecções hospitalares. Ou seja, no nosso último slide vocês vão poder casar toda a nossa disciplina, né? Tudo aquilo que a gente construiu até agora. Então é muito importante que possamos pensar nos controles de infecção hospitalar e podemos chegar dentro de um ambiente hospitalar já atuando, né? Já conhecendo as práticas do controle de infecção hospitalar. E mais importante ainda, como essa organização em relação às promoções, ela se estrutura. Vamos lá? E aí a gente traz uma portaria, né, que é aquela portaria que a gente já conhece, que fala sobre as organizações e competências da CCIH ou da PCIH, os conceitos e critérios de diagnóstico dessas infecções hospitalares, é bem uma junção do que a gente já viu até aqui, e principalmente sobre as orientações da vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, dos seus indicadores. Mais ainda, em um outro anexo, a importância da recomendação sobre a lavagem das mãos, né? Então, é muito importante. E, novamente, eu cito a obrigação dos hospitais construírem a CCIH e produzir as normas para orientar a prevenção de controle de infecção hospitalar. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. CCIH é aquele órgão responsável pelas medidas, como a gente já tinha visto. Aqui eu trago que, além dessa responsabilidade, ela deve ser a incentivadora da lavagem correta, da higienização das mãos por todos os profissionais da saúde. Por isso que, dentro dos hospitais, a gente vê, né, aqueles informativos da lavagem das mãos, cada passo. Ali é a atuação da CCIH, certo? E aí a gente tem a base legal, que considera-se como programa de controle de infecção hospitalar para os efetivos da lei, os conjuntos de ações deliberadas sistematicamente a redução máxima de possíveis incidências da gravidade das infecções hospitalares. E aí, dentro dessa lei, é importante que toda a redução ela seja máxima possível de incidência e das gravidades das infecções hospitalares. E aí tem um objetivo, né, que é a execução adequada do programa de controle de infecção hospitalares. Eles devem constituir, os hospitais, a sua comissão de controle de infecção hospitalar. Na nossa realidade de hoje, mesmo que as infecções ainda sejam um problema de saúde pública, a gente tem as instalações em todos os hospitais da comissão de controle de infecção hospitalar. Se for uma unidade que não tem estrutura para se ter a comissão de controle de infecção, ela tem pelo menos um núcleo de biossegurança, ela tem pelo menos o serviço que vai executar no controle de infecção hospitalar e dentre outros serviços com a finalidade de controlar as infecções hospitalares. Aí a gente entra dentro do PCIH, que é o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, que é aquilo que eu acabei de falar. Ele vai ser um conjunto de ações desenvolvidas, deliberadas e sistematicamente, tendo vista a redução máxima possível da incidência e das gravidades de infecções hospitalares. Dentro dessa organização, existe para elas a adequada execução, ou seja, os hospitais devem constituir a CCIH e existe o órgão que é o órgão de assessoria de autoridade máxima da instituição a executar essas ações de controle.
Ou seja, eu não tenho a CCIH no meu hospital, mas eu tenho a PCIH que vai ser realizada com embasamento da assessoria da CCIH. Como é que ela se organiza? Ela deverá ser composta por profissionais da área da saúde de nível superior formalmente designados. Então, os membros da CCIH, eles vão passar por duas etapas, ou por duas divisões. Tem os consultores, que são os que vão executar, consultar, analisar e embasar normas, e tem os executores, que são aqueles que vão executar todas essas normas, certo? Dentro disso também tem a presidência ou coordenação da CCIH, que pode ser qualquer um dos membros indicados pela direção do hospital com nível superior, certo? Dentro desses membros, a gente tem os representantes, que é o médico, serviços de enfermagem, de farmácia, de laboratório de microbiologia e também o pessoal da administração. E aí, continuando, né, com as organizações, a gente também vem pelo número de leito, pelo quantitativo de leitos que aquele hospital oferta, o que ele oferece, o que ele tem, né? O quantitativo que ele sustenta naquele momento. Para a gente poder selecionar, a gente tem que pegar um valor estabelecido. Ou seja, a gente tem hospitais com número de leito igual ou inferior a 70 leitos. Dentro desses 70 leitos, o que é que eu vou precisar de serviço? A gente viu anteriormente que a gente tem a composição dos membros, né? A gente tem do médico até o serviço administrativo. Porém, agora a gente vai se organizar por leitos. Então, se um hospital tem 70 leitos ou menos, ele vai necessitar do serviço médico e de enfermagem. Ou seja, em vez de eu ter os 6 serviços, aliás, eu vou ter apenas 2. Os 2 primeiros que vocês estão vendo, médico e o serviço de enfermagem. Isso para uma referência hospitalar de 70 leitos ou menos. E aí a gente tem os membros executores, né? Aquele que eu falei anteriormente, que executa o trabalho dentro da comissão de infecção hospitalar. Esses membros, eles deverão, junto com a CCIH, elaborar, implementar, manter, avaliar o programa de controle de infecção hospitalar. Como, Clécia? Através de quê? Dentro da organização da CCIH é construído, né, vários indicadores da lavagem das mãos, indicadores do 9, 7 das medicações, dentre outros indicadores, troca de acesso, monitoração de acesso, sítio cirúrgico limpo, infectado, reação de infecção hospitalar através de contato telefônico para os pacientes após 30 dias da internação, após 72 horas, como a instituição avalia a necessidade, mas é criado em inúmeros formulários e inúmeros indicadores para que se possa ter o controle, né? Para que se possa avaliar e manter o que está dando certo, ou implementar novas ações, certo? Adequando as características e necessidades da instituição, como eu falei, né? Dependendo do que a instituição está visualizando naquele momento. Contemplando no mínimo ações relativas, e aí tem a questão da implementação de um serviço de vigilância epidemiológica das infecções hospitalares. Dentro do processo de vigilância epidemiológica, é visto vários assuntos que é necessário para aquele estudo. E a aplicação também de formulários segundo o Ministério da Saúde. Exemplo, Clécia,
as infecções do trato respiratório aguda, né? As H1N1, as tuberculoses, as meningites, as dengues, elas sofrem notificações e essas notificações é feita pelo ambiente hospitalar. Da mesma forma, as infecções hospitalares são notificadas dentro do serviço de vigilância epidemiológica para que se possa ver, junto com a vigilância, as questões da elaboração e de implementação de medidas preventivas para essas infecções. E aí a gente tem a questão da organização. Ela tem que ter uma adequação, ela tem que ter uma implementação, supervisão de normas, rotinas, técnicos operacionais, tem a visão da prevenção e do controle das infecções hospitalar. Dentro desse quadro de funcionário é importante a capacitação dos profissionais e dos funcionários da instituição, principalmente naquilo que a gente quer, que é o nosso objetivo, que é a prevenção e o controle das infecções hospitalares. E outro ponto importante, bem importante mesmo, por conta de quê? Da resistência bacteriana, a gente tem o uso racional, como a gente viu na aula lá do uso racional de antimicrobianos, né? Também dos germicidas e também de materiais médicos hospitalares, né? Então, esse controle aí da organização da PCIH é importante para que a gente possa estar visualizando essas questões e colocando uma visão, um olhar amplo em cima do uso racional de antimicrobianos. Outra coisa que a PCIH faz, cooperar no setor de treinamento ou responsabilizar-se pelo treinamento com as visitas à obtenção, à capacitação adequada do quadro de funcionários e profissionais, no que diz respeito ao controle de infecção hospitalar. Então, assim, se a gente for avaliar, é sempre a mesma palavra, né? Controle de infecção hospitalar. O hospital, ele recebe o paciente de uma forma, mas ele não quer entregar o paciente em um óbito ou com uma infecção hospitalar, né? Então, por isso que essas medidas, elas são bem cerradas dentro do hospital. Quando eu não consigo, enquanto PCIH, capacitar ou treinar os profissionais, é interessante que eu me disponibilize para o treinamento, né, enquanto PCIH, ou que eu vá atrás de locais, tipo, no hospital tem um serviço de lavagem de rouparia. É importante que eu leve as pessoas do meu ambiente hospitalar para esse local, para um conhecimento, para uma troca de ideias, para uma troca de sugestões, para novas implementações, para ver como é que essa rouparia chega até o meu ambiente hospitalar, para que ela não seja uma porta de infecção. E dentre outras coisas que se faz necessário pela PCIH e também pela CCIH. E aí dentro da PCIH existe a elaboração do regimento interno para a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Ou seja, eu tenho diretrizes, normas e conselhos, né, aplicações que a CCIH me dá, mas eu tenho que elaborar um regimento interno. Dentro da minha comissão de controle de infecção hospitalar, é importante que eu tenha uma elaboração de regimento interno daquele local. Cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, bem como fornecer prontamente as informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades complementares. Aquilo que eu falei, que entra as notificações de acordo com as doenças e principalmente de acordo com as infecções adquiridas pelo paciente. Então, é importante que eu, CCIH ou PCIH, né, lá como comissão do meu ambiente de hospitalar, eu informe ao SUS, eu informe à vigilância epidemiológica e a outras autoridades competentes o que está acontecendo. Foi uma resistência bacteriana?
Foi uma porta de entrada pelo um utensílio do CME? Será que o teste passou? Os biológicos, os químicos, o tempo de vaporização, o grau de vaporização e dentre outras coisas. E aí a gente tem a questão do notificar, né? Na ausência de um núcleo de epidemiologia, ao organismo de gestão do SUS, os casos diagnosticados ou suspeitos de outras doenças sobre vigilância epidemiológica, a gente faz a notificação compulsória, que é aquelas fichas que eu falei para vocês anteriormente, atendidas em qualquer dos serviços ou unidades do hospital e atua com cooperatividade com o serviço de saúde coletiva, né? Então, todas as informações reunidas através da notificação compulsória, ela vai para a vigilância epidemiológica e as autoridades competentes. E aí eles conseguem estratificar, conseguem rever, avaliar o que está acontecendo naquela determinada localidade, naquele determinado local. Assim como um surto, por exemplo, de... Vai falar a memória agora. Um surto de sarampo, né? Quando tem um surto de sarampo, vai-se para a localidade, vacina algumas pessoas, tomam-se algumas medidas preventivas. Então, com tudo que a gente viu sobre PCIH, CCIH, vigilância epidemiológica, nada mais é do que medidas de segurança que a gente aborda, que a gente assenta, avalia junto, discute para melhor prevenção de doenças ou infecção hospitalares. Ok, então é isso. A gente encerra aí os nossos conteúdos dessa disciplina. Vamos para os nossos trabalhos, né? Já recebi vários trabalhos, faltam mais 2. Elaboração das perguntas, que eu já estou recebendo algumas. E a elaboração, ou a resposta do questionário que eu vou enviar para vocês assim que eu tiver recebido todas as perguntas elaboradas por vocês. E aí acredito sim no potencial de cada um, né? Vocês têm o potencial, vocês têm a arma, que é a educação, que é a informação, que é o conhecimento. Então a gente só tem a avançar. E a enfermagem precisa de profissionais que avancem e que tenham um olhar diferenciado, tenham um olhar crítico, um olhar apurado e principalmente que esteja disposto a prevenir e a controlar as infecções hospitalares. Até a próxima. Beijos. Qualquer coisa, estou no WhatsApp.